Esta é mais uma produção do Grupo Socorrista Itaporã. Abra seu coração e se ligue com Jesus. Sejam muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Solange. Hoje nós vamos estudarmos juntos um tema bem interessante, né? Que é a união faz a força. Até coloquei ali, juntos somos mais fortes. Nós vamos ver que é do conhecimento de todos, né? E a gente pode até iniciar com o exemplo da música mesmo. Teve um momento que eu estava observando que eles ficaram sozinhos cantando, né? Começou o violão, já estavam essa união, sabe? E aí a vibração foi lá para cima, né? Foi incrível. E eu sei que o tema é do conhecimento de todos. No entanto, vale tanto a pena a gente observar alguns detalhes que às vezes passa despercebido. E é até bom, né? Quando é do conhecimento que a gente interioriza mais, né? A nossa reflexão passa a ser até mais intensa. E aí eu vou iniciando com a nossa lembrança, né, de que nós partimos aí de Deus. Deus, o princípio inteligente, o criador de todas as coisas. E aí a gente observa a criação dele presente ali nas galáxias, né, que é um conjunto lá de estrelas que se auxiliam através da gravidade, e elas interagem, elas evoluem ali em conjunto. Veja, um exemplo de união. Aí nós passamos por nosso sistema solar, que como o nosso tem muitos e muitos outros, né? Mas o nosso sistema solar, e nós vamos vendo, né, que através do Sol há uma força gravitacional que mantém a união de todos os planetas que giram ao seu redor. E com isso, nós chegamos no nosso planeta. Né? A gente está indo lá do macro para chegar no micro. Né? Aí nós vamos observar esse planeta lindo que nos acolhe, que nos serve aí de escola, de hospital às vezes, a nossa casa. E nós vamos vendo que para cuidar desse planeta, Deus permitiu que chegasse até nós Jesus, o nosso irmão mais velho, o governador espiritual desse planeta abençoado. Agora, quando nós observamos, né, a história de Jesus, nós vamos ver que ele não estava sozinho quando aqui chegou. Né? Ele contou com o apoio de 12 apóstolos e alguns discípulos, seus seguidores. E aí deixou registrada a maior lição que a humanidade já teve, que é hoje nós já conhecemos, né? Através dos evangelhos, através dos evangelistas, que retrataram tudo o que ele falava e o que ele vivenciava. Então, nós vamos vendo aí como nós precisamos uns dos outros nesse processo. E se a gente parar para analisar a própria natureza, veja, Hamed, que é o livro que nós estamos estudando, A Busca do Melhor, nessa lição A União Faz a Força, ele fala que o vento ele se agrega às outras correntes e com isso forma a ventania. E veja como é potente, né? Quando tem uma ventania muito intensa, o que pode acontecer? União das correntes. E se a gente parar e olhar os animais? Alguém já viu um formigueiro? Claro, né? Observou como elas trabalham? Fora o peso que elas carregam, né? Que é enorme, né? Uma formiguinha com uma folha enorme ali carregando. Elas, assim como as abelhas, elas distribuem as tarefas. Elas são extremamente organizadas. Tem a que cuida da limpeza, as que cuidam da alimentação, os que cuidam da proteção. A união fazendo a força. Temos ainda, lembrando de pássaros, as garças. Vocês já viram como eles voam quando estão num formato de V? É interessante porque eles buscam, né, diminuir a resistência do ar.
Então, aquele que está na frente é que tem um impacto maior, né? Aquele pássaro. Só que, olha que interessante, quando ele se cansa, automaticamente ele assume o último lugar e quem está em segundo assume a liderança. E assim eles vão revezando para que eles alcancem distâncias maiores sem ter vamos dizer assim, um esgotamento geral. Eles vão se ajudando mutuamente. E quando uma é abatida, ou como quando uma se fere, eles destacam pelo menos 2 ou 3 para que acompanhem essa que está ferida e fique com ela até ela ficar boa, alimentando, ou até que venha a morrer. Aí eles vão e se unem ao próximo grupo. Então veja que incrível que é a lição que a própria natureza nos traz. A gente pode observar ainda as zebras, que elas vivem em manada, mas se agrupam em grupos familiares, protegendo os filhotes, alimentando. Veja que os elefantes, muito parecido também, eles às vezes formam bloqueio quando eles sentem que um dos seus filhotes possa estar correndo risco ou algum que esteja adoentado possa estar indefeso naquele momento. Então, nós vamos vendo que incrível e quantas lições nós podemos ter, né, com a natureza. Veja, os leões, eles caçam em grupo. Eles usam estratégia, sabe? É bem interessante. E uma coisa assim que me chamou a atenção, eles falham. Veja, eles falham. E muitas vezes, assim, às vezes, numa caçada, eles chegam a ter várias falhas, até, vamos supor, de 10 até 8 falhas, algumas vezes. No entanto, eles não desistem. Eles continuam, eles persistem. Então, trazendo tudo isso para nós vemos que todos aqui, sem exceção, já fomos esse bebê lindo, né? Sendo acolhido por mãos que unidas nos ajudaram a sobreviver. Por mãos, seja do pai, da mãe, do tio, da avó, não importa, mas aqueles que nos deram condição de hoje nós estarmos aqui. Sabe, aí, firmes, fortes, buscando fazer o nosso melhor, graças a essas mãos que nos auxiliaram. E esse corpinho, que é tão frágil, que a gente sabe que precisa de todo o apoio, às vezes sofre ataques de doenças, né? Assim como nós, já adultos. Mas, por incrível que pareça, o nosso organismo, quando tem algum ataque dessa forma, as células se unem para combater, para que a gente se cure. Veja, que lição também, que máquina é essa, né, que Deus nos permitiu ter, tão perfeita. Isso tudo para nos mostrar que a união faz a força. Por isso que nós vivemos dentro da lei de sociedade. Nós precisamos uns dos outros para esse crescimento, para essa evolução, para esse aprendizado. E a gente tem tanto que aprender, a gente vai observando que com o outro nós vamos nos conhecendo melhor, porque a gente vai trabalhando questões que a gente às vezes não percebia que ainda tem. Que virtudes que a gente pode aqui lembrar que muitas vezes é cobrado nessa relação, né, que nós temos com o próximo, seja o mais próximo ou um pouco mais distante? Quais virtudes que normalmente a gente tem que exercitar e um bocadinho ainda? Eu ouvi aí, uma paciência, né? Quase nada, né? Quanta paciência, veja que bom que tem as varinhas curtas ali nos cutucando para que a gente possa exercitar a paciência. Agora tem outras também, que mais? Não ouvi. Isso, o respeito, nós vamos aprendendo a exercitar o respeito, inclusive falando de respeito, eu lembro de uma historinha. Veja, eu acho que eu já até contei, viu? Se eu já contei, vocês
releve, vamos ouvir de novo, né? Era dos porcos-espinhos, que viviam na era glacial. Era tão frio, que eles se uniam para a troca de calor. Só que porcos-espinhos, um espinho de um machucava o outro. Aí eles decidiram se afastar. E quando viam um frio mais intenso, o que acontecia? Eles morriam, não aguentavam, né? Aí aqueles que sobreviveram falaram, não, veja que esses meus porquinhos são inteligentes. Eles falaram, vamos nos unir, mas agora com uma distância mínima. Vamos trocar calor, mas com uma distância mínima. E assim eles sobreviveram. Quando a gente traz essa historinha para nós, dentro da lei de sociedade, nós vamos observar que essa distância mínima tem um nome. Qual é? É o respeito. É justamente o respeito. Porque isso faz com que a gente conviva com o outro. E a gente tenha condição de aprender. Porque nós temos sentimentos, nós falamos, nós ouvimos. E assim nós aprendemos e ensinamos. Nós auxiliamos e somos auxiliados. E quando há respeito, isso flui de uma forma muito melhor. E aí a gente vai exercitando aquelas virtudes tão boas no convívio, né? Que nós falamos a paciência, mas tem a tolerância, tem a compreensão, não é? Tem o perdão. E aí a gente vai se aprimorando. Nós somos, às vezes, como aquela pedra bruta que vai sendo lapidada, lapidada, lapidada e se transforma no quê? Num diamante. Todos nós vamos nos transformar nesse diamante, porque nós caminhamos para a perfeição. Né? E é através desse contato uns com os outros que nós temos essa feliz oportunidade. E aí nós temos aí tudo se iniciando, né, na família. Veja, a gente pode até, quando adolescente, ter falado assim, eu não pedi para nascer. Já ouviram isso? Vou falar. Não só pediu, mas implorou para nascer naquela família. Não estamos, ninguém cai de paraquedas. Nós estamos onde temos que estar de fato, onde nós temos o nosso aprendizado para ajustar o que algumas vezes nós desajustamos em outrora, para aprender a amar, para aprender a perdoar. Vamos mudando o grau de parentesco e vamos conhecendo amores diferentes, amor de pai, de mãe, de irmãos, de filhos. Né? Então, é assim que tudo se inicia, por isso que é tão importante a família, e que a gente precisa valorizar e ser. Isso eu digo precisa no sentido de reflexão, né? O quanto nós devemos gratidão até por essa oportunidade, porque a gente vê como que está hoje, né? E de maneira que esse aprendizado, onde ali nós vamos aprendendo a amar uns com os outros, nós vamos crescendo. E aí, como eu sempre digo também, nós fomos pequenininhos, nós crescemos, formamos famílias, muitos tiveram seus filhos, e aí nós criamos eles para quem? Para o mundo, né? Para o mundo, porque aí já começa, ter que ir para a escola, né? Aí já vai fazer todo o seu aprendizado, eles vão conviver com outras pessoas, também vão ter que enfrentar desafios, porque aí tem os bullying, tem tantos desafios que eles vão enfrentar, vão vir de bico, aí vamos lá nós acolhendo, ajudando, explicando. É a família, sempre de braços abertos. É do mundo, mas estamos ali, para o que der e vier. Aí a gente termina os estudos e vai para onde? Vai trabalhar, né? Vai trabalhar. E aí a gente sabe também que é outro desafio. Vamos conhecer novas pessoas. E aí a gente vai vendo como é importante a união. Porque uma empresa, um negócio, ele se desenvolve nessa união, com todo mundo, de mão dada realmente, seguindo em frente. Porque se cada um puxar de um lado, a empresa pode não ser bem-sucedida. Então, veja, a união presente em
todos os locais, né, que nós passamos. E aí tem as profissões variadas. Se a gente for ver uma profissão de médico, um cirurgião, ele faz uma cirurgia sozinho? Não. Ele precisa ali de uma equipe, muitas vezes, uma equipe muito grande para auxiliá-lo. É a união. A união fazendo a força por um bem maior. E é esse o propósito da vida. Por isso que nós estamos juntos e misturados. E Hamed, nessa lição, ele faz uma observação. Muitas vezes, não compreendendo o valor desta união, não compreendendo o valor dessa força que nós temos, às vezes a gente julga a minoria, julga as diferenças, há preconceitos. E aí, preconceito todo nível, de raça, né, de cor, de religião, de orientação sexual. E aí, quando isso ocorre, quando a gente se deixa levar pelo julgamento, pode haver o afastamento. Às vezes é irmão brigando com irmão. E é o que nós vemos nas guerras que ainda existem hoje. Mas um dia nós vamos superar isso, porque nós caminhamos para a luz. Lembra? Nos tornaremos esse diamante. Alguém assistiu aqui um filme chamado O Náufrago? Ah, estou vendo umas... Vocês lembram ele? Esse filme foi um acidente, né? Ele foi o único que sobreviveu e foi parar numa ilha, com alguns destroços. Entre esses destroços, uma bola. Ele ficou 4 anos. Estou dando spoiler. Quem não assistiu, é um resumão, vale a pena. Aí ele fica 4 anos lá, mas ele tinha tanta necessidade de falar com as pessoas, sabe, de ser ouvido, de ser criticado, ou mesmo de ser julgado, de ser amado, de ser acolhido. Ele sentia falta de tudo, tanto da parte boa quanto da parte ruim. E um dia ele estava machucado, ele pegou a bola e jogou. E ele estava com sangue na mão. E a hora que ele percebeu, na bola, ficou um formato de um rosto. Aí ele começou a falar com quem? Foi falando com a bola. A bola tinha nome, vocês lembram? Oxe, todo mundo assistiu, é isso aí, chamava o Wilson. Aí ele falava com o Wilson o tempo inteiro, né? Para ele sobreviver. Foi assim que ele conseguiu sobreviver, né? O filme mostra durante esses 4 anos, né? Depois, quem tiver interesse vai ver que depois ele não morre na ilha, hein? Ele não morre na ilha. Mas é bem interessante, isso nos retrata que não adianta a gente querer ficar isolado. Às vezes as pessoas falam, não, eu queria ficar longe de todo mundo, viver numa ilha. Ah, pode ter certeza que vai sentir falta sim daquelas pessoas da nossa volta, né? Que hoje nós felizmente temos. Porque nós precisamos uns dos outros. É só assim que a gente vai aprendendo de fato a se amar. Porque é aquele amor, lembra das virtudes? É aquele amor que perdoa, aquele amor que compreende, aquele amor que tolera, aquele amor que é paciente. É esse o aprendizado que nós vamos realizando no convívio uns com os outros. E para isso, todos nós aqui encarnamos com talentos dos mais variados. Lembra, Jesus nos deixou essa parábola, a parábola dos talentos. Aqui ele diz que um senhor vai viajar, chama seus servos e distribui os talentos, um para um, 2 para o outro, e o outro recebeu 5. Talento era um valor monetário na época, né? E aí depois ele volta. Ele volta e quer saber, prestar conta. Chama os servos. O que tinha recebido 5 dobrou, o que tinha recebido 2 dobrou, o que tinha recebido 1 enterrou. E talento aqui representa todo e qualquer recurso que a gente tenha. Seja a saúde, ou mesmo a doença, a família, a classe social, recursos financeiros ou não, enfim. Todo e qualquer recurso que nós temos é um talento. E todos nós recebemos esse talento no momento que nós encarnamos. Agora, como nós estamos usando esse talento é que faz a diferença.
Porque independente de ser 1, 2 ou 5, ele é muito importante nessa nossa grande seara. Tudo que nós fazemos é muito importante. Sabe, é como se fosse uma grande engrenagem, cada um uma pecinha para fazer a engrenagem rodar. E usar esses talentos é essencial, porque, por medo, na parábola, o homem enterrou o talento. E, às vezes, por medo, a gente deixa de colocar em prática o que nós temos de bom. Então, vamos refletir sobre isso, né? Lembrando, como Hamed nos fala, que às vezes a existência humana tem muitos tropeços, mas nós temos uma armadura de defesa nesse processo todo, que é justamente a solidariedade e a união. E essa união, ele traduz como a força com o mais fiel proposta da palavra força. De maneira que, quando a gente fala de solidariedade, um ato de bondade ou de compreensão, a gente vê que não se faz sozinho. Sempre tem outras pessoas envolvidas. Quando a gente observa a própria casa que nós nos encontramos hoje, aqui nós temos esse trabalho espiritual que nós viemos hoje para receber nosso tratamento, nosso auxílio espiritual, mas também a casa tem um trabalho social. São pessoas se unindo para um auxílio mútuo. Veja, temos cestas básicas, mais de 150 famílias sendo atendidas. Temos um trabalho lindo chamado Gestando Amor, onde gestantes recebem, né, os enxovaizinhos, gestantes carentes. Temos um trabalho com idosos, que às vezes se sente tão só, e nesse momento eles têm com quem conversar. É um momento que eles se sentem acolhidos e valorizados. Temos trabalho de artesanato, de costura, de lanches. Enfim, é a união fazendo a força, por um propósito nobre. No mundo existe muita coisa boa acontecendo. No entanto, nem sempre nós ficamos sabendo, porque muitas vezes a mídia nos traz os acontecimentos trágicos, e aí parece que o mundo está despencando. No entanto, há muita coisa boa também acontecendo, mas não é noticiado. Veja, uma casa como essa fazendo esse trabalho, mas tem outras também que fazem. Tem outras instituições. E assim, unidos por um ideal, outras pessoas são beneficiadas também. Tem uma historinha chamada Feixe de Varas. Acho que muitos já ouviram, né, essa historinha, mas basicamente diz que um homem tinha alguns filhos. Esses filhos viviam brigando, sabe? Viviam brigando. Não eram unidos. Aí o pai resolveu dar uma lição neles. Pegou várias varas, juntou, fez um feixe, né? Amarrou bem, chamou os filhos e falou assim: olha, quem quebrar esse feixe de varas vai receber um prêmio. Eles adoravam se disputar. Era uma disputa ali constante entre eles. Aí um pegou, pisou, outro jogou no joelho, outro jogou nas costas, tentando quebrar. Cada um do seu jeito, nenhum deles conseguiu. Aí o pai pegou, quando viu que não, eles desistiram, pegou o feixe de varas, abriu e pegou vara a vara e foi quebrando. E falou o seguinte para eles: meus filhos, quando vocês estão separados, vocês são como essas varetas. Vocês quebram facilmente. Mas quando vocês estão unidos, vocês são como feixe. Vocês são resistentes e fortes. Então, aí ele deixa uma grande lição, né, para que os filhos se unam. E é essa lição para nós, o como é importante aquele que está do nosso lado, sabe? Aquele mais próximo. Aquele que, às vezes, a gente esquece, às vezes, de conversar, de dar um sorriso, de perguntar como está, como vai. Né? Uma ocasião, eu estava no elevador, e aí entrei no elevador,
Aí eu dei um sorriso e falei, bom dia, tudo bem? Aí a pessoa fala, está rindo do quê? Então, veja, as pessoas às vezes ficam armadas, né? E assim, a gente tem que tomar um cuidado, porque às vezes a gente se melindra com a atitude do outro. Às vezes, assim, de coisas bobas, um passando do lado. Vocês já viram o momento que a gente está olhando para o infinito, assim, e às vezes passa um conhecido, aí depois fala, nossa, você nem me cumprimentou. Pode acontecer. E às vezes a gente fica magoado porque o outro ficou magoado e a coisa se distancia. Lembra que a gente falou? Às vezes essas situações que nos faz cada um ir para um lado. Esse é o momento de mostrar que podemos fazer diferente. Que tudo bem se o outro ainda tem os seus desafios, não compreende, quer agir diferente. O importante é lembrar da necessidade de fazer o nosso melhor, independente do outro fazer ou não a parte dele. E assim nós podemos lembrar da nossa mão. Quando a gente olha para a nossa mão, a gente vê cada dedo de um tamanho. Vocês já perceberam, né? Cada dedinho de um tamanho. Tem até dedinho mais gordinho, dedinho mais magrinho, mas cada um de um tamanho. Quando essa mesma mão vai se pegar alguma coisa, se você fizer assim, eles ficam todos do mesmo tamanho. E eles conseguem fazer aquela atividade destinada. Então, nós somos esses dedinhos separados. E quando a gente se une, não há diferenças. Seja de religião, de raça, de cor, de orientação sexual, de nada. Somos iguais diante de Deus. Nós somos, como eu sempre costumo lembrar, espíritos eternos, fazendo uma experiência rápida aqui na Terra. E pode ter certeza, vocês lembraram, eu acho que não, né? Quando eu mostrei a figura lá do bebê. Ninguém acho que tem essa memória, né? De guardar essa lembrança. Mas nós já passamos por isso, e olha aqui, não passou rápido. Se a gente avaliar a infância, adolescência, eu sei que tem alguns ainda na adolescência ou juventude ali, né? Mas passa assim, um piscar de olhos. E a gente poder ter essa consciência de aproveitar a vida, de agarrar essa oportunidade e falar, eu vou fazer o meu melhor, dessa eu não desisto, não. E sair daqui muito melhor do que quando aqui nós chegamos. Porque nós somos essa corrente, está vendo? Esses elos. E unidos, nós somos muito resistentes e muito mais fortes. Hoje é dia do filme. Alguém lembra desse filme? Chama como? Corrente do Bem. Corrente do Bem. Quem lembra, vai lembrar também que tem que deixar uma caixinha de lenço do lado, né? Porque dá para chorar um bocadinho, né? Mas é bem interessante, vou dar spoiler de novo, né, do filme. De novo. É interessante esse filme, que é um professor que tem uma sala de alunos na faixa de 11 anos, mais ou menos, e ele lança um desafio. O desafio é, eu quero que vocês me tragam propostas para tornar esse mundo um mundo melhor. Imagina, né? Todas as crianças saíram, né, para fazer, foi em casa, pediu ajuda dos pais. Esse garotinho, que é o ator ali central do filme, ele era muito só, a mãe trabalhava muito, e ele começou a pensar no que ele poderia propor. Aí, no dia seguinte, todos tiveram que apresentar. Teve de tudo. Teve meio ambiente, né? Assim, as plantas, animais, enfim. E o dele foi o destaque, porque o que ele propôs? Ele até desenhou na lousinha. Ele colocou uma pessoa fazendo bem para 3 pessoas, e cada uma dessas pessoas que recebeu bem fazer para mais 3 pessoas, isso ia ganhando uma proporção gigante. Olha quantas pessoas poderiam ser auxiliadas. E o professor achou incrível. Falou, ótimo, nós vamos fazer
esse trabalho. Mas ele imaginou que o trabalho fosse ficar na escola só. Vamos fazer esse trabalho aqui na escola, entre os coleguinhas, só na escola. No entanto, ele levou tão a sério esse garotinho que ele levou para fora da escola. Então, ele pegou uma pessoa, um morador lá de rua, e levou para dentro de casa. Você imagina a mãe dele, a hora que chega em casa, olha uma pessoa estranha dentro de casa. Então, é bem interessante. É claro, o filme mostra esse homem se recuperando, esse homem conseguindo emprego e esse homem ajudando outras pessoas. E esse mesmo menino tenta ajudar a mãe, porque a mãe trabalhava tanto, a mãe era sozinha, e ele falou, não, eu vou dar um jeito, eu vou unir ela com o meu professor, né? E é bem bonito, né, a história. Depois ele tenta ajudar um coleguinha da escola que vivia apanhando dos mais velhos, e onde ocorre uma tragédia, né? Não vou contar mais, porque aí fica para quem quer assistir o filme, né? Mas aí esse filme nos mostra literalmente que juntos somos mais fortes, que a união de fato faz a força. E que possamos, assim como Jesus, que veio até nós, semear o nosso campo interior com seus ensinamentos, que possamos também nós darmos o nosso melhor, semeando por onde a gente quer que a gente esteja, as sementes do entendimento, da compreensão, do apoio, da solidariedade, valorizando as pessoas pelo que elas são, porque todos são muito importantes. Sabe, não há necessidade de distingui-las, como o Hamed fala que é o nosso grande desafio em alguns momentos. Porque diante dos olhos de Deus, todos somos iguais. Importante é sermos esses grandes semeadores para ajudar nessa grande tarefa que é fazer desse mundo um mundo melhor. Eu agradeço a atenção, o carinho de todos.